misterioso assassinato. Suspense policial inspirado em Hitchcock. Essa foi uma das peças destaques da segunda semana do Festival de Curitiba. O espetáculo é um espetáculo que agrada todo mundo, porque é uma grande fantasia, uma grande brincadeira e uma grande celebração ao teatro, né? Então a gente usa teatro de sombra, melodrama, mímica, a dupla de palhaços, o pastelão, tudo para contar essa história, que é um roteiro do Hitchcock, de um filme da década de 30, se eu não me engano, exatamente de 1935, antes da Primeira Guerra Mundial, contado de uma maneira cômica e com 4 atores fazendo uma média de 35 personagens. Você já ouviu falar em mania de perseguição? Acho que o que chama a atenção é como a gente solucionou as cenas, usando todas as técnicas de teatro e em cima do humor. É verdade que lá todas as mulheres pintam as unhas do pé. O personagem tem um assassinato na casa dele, ele vai atrás de descobrir quem foi esse assassino, até porque foi na casa dele, então acham que foi ele, e aí vai encontrando todo mundo, né? Então acho que eu tenho essa responsabilidade de dar o ritmo da história, de estar vivenciando a história toda. Agora a galera tem um trampo maluco de troca de roupa, de vozes. Acho que são 2 trabalhos diferentes. Não estou acreditando em mim, não é? Olha, francamente, não. Comemorei ano passado 20 anos de teatro escolhendo essa peça para fazer, porque eu acho que ela juntava todas as coisas que eu já fiz de alguma maneira, né? E porque ela era essa celebração do teatro, celebração da risada, Tô pensando no Guairão cheio, cara, é de emocionar só de pensar. Esse é o homem que o senhor procura, inspetor. Tá protegendo a mulher! Caiu. Você conhece o seu vizinho? O homem que ouve Mozart, não. São tantos os meios de comunicação que ainda assim às vezes ficamos isolados no nosso mundinho. A peça se chamava Adoro Mozart, era o primeiro nome da peça. E num exercício de improvisação, a gente acabou descobrindo esse nome e a gente curtiu muito. No início a gente achou que era um nome difícil das pessoas assimilarem, mas ela conta exatamente o que é a peça. A peça se passa numa noite de um temporal e os atores, a história dos personagens é uma história bastante profunda, uma história bastante densa, que vai ficando mais densa no decorrer da peça. A peça é tão propositalmente não clara, não definida, que permite muita apreciação diferente. Por exemplo, pode ser 2 vizinhos que não se escutam, ou se escutam através de uma parede. Pode ser um casal, como quantos casais a gente conhece, que não se escutam e que tem essa parede metafórica dentro de si. A peça é suficientemente escabrosa para permitir essas leituras. Ele fugiu quando viu nós na escola. Eu não posso dar o não, eu não posso dar. Era só, faço que nem aquelas baratas do chão do banheiro. Ele fugiu quando viu Mozart. A gente trabalha, na verdade, a incomunicabilidade das pessoas, né, no mundo contemporâneo. E que, na verdade, pode ser chamada de solidão. Você é ocupado. Você vê demais. Você fala demais, pelo amor de Deus. Fala, que culpa de quem? Que inferno! Você é perseguido por homem que tem um pano preto cobrindo o rosto que fica me falando. Essa mulher não quero saber. A gente se afunda em dúvidas, em medos, em raivas. E eu sempre lembro daquele filme Magnolia, acho que era com... Não tem um momento em Magnolia que chove sapos? Nunca choveu, nem vai chover sapos, mas o que significa isso? É algo suficientemente forte para dizer, vem cá, nem que chova sapo, algo tem que mudar na sua vida. Então, ok, chove sapo. Chega uma hora em que não é real aquilo diz respeito a algo em mim. É como que eu olho aquilo e digo, sim, eu tenho sido muito tenso. Muitas vezes a gente vive, o ser humano vive, né? Às vezes está olhando no olho, está falando, mas não está ouvindo, não está escutando. Tanto é que no título da peça a gente fala sobre escuta e ouvir, né? E muitas vezes a gente não faz isso. A gente está olhando para a pessoa e está pensando no que está faltando, no que responder. Enfim, não existe mais, muitas vezes, acredito que ainda existe, eu torço por isso, mas não existe mais o vínculo. Acho que as pessoas têm cada dia mais medo da intimidade.
Teatro Mato Grossense Mosaico comemora 15 anos, trazendo a Curitiba uma grande produção. É chamada Anjo Negro. As temáticas polêmicas de Nelson Rodrigues ganham vida na peça Anjo Negro. Um casamento à força entre um homem rico e de pele negra com uma mulher exuberante de pele branca. É o fio condutor da trama. O Anjo Negro discute a questão do complexo racial, mas ele vai muito além disso, né? Então é um espetáculo que lida com temas como vida e morte, preconceito, complexo racial, enfim, seria um dos temas aí contundentes. Existem outras abordagens, mas esses são os principais. No palco são 12 atores. A cenografia é arrojada e os figurinos sofisticados. Foram 10 anos para concluir o espetáculo. O resultado de tanto trabalho pode ser visto na mostra principal do Festival de Curitiba. Os 15 anos da Companhia Teatro Mosaico não poderiam ser comemorados de outra maneira. Esse trabalho a gente já acalentava ele desde 1999, que a companhia é fundada em 95. Então, em 99, ali a gente já tinha um desejo de montar. Nós recebemos o convite do festival para estar aqui em 2010. A gravidez da atriz protagonista culminava com o festival, então a gente teve que adiar para chegar em Curitiba. Então, nós tivemos que esperar 10 anos, mais uma gestação de 9 meses. Rani, que interpreta uma das primas da personagem principal, conta que trabalhar os textos de Nelson Rodrigues foi um grande desafio. A gente trabalha muito com o corpo, o espetáculo todo é cima muito do corpo, então a gente buscou nesse personagem um corpo mais desconstruído do que todos os núcleos da peça. Então tem um trabalho vocal e de corpo, de desconstrução, buscando um lado mais animalesco do personagem, beirando um pouco a loucura, para mim, na minha opinião, dos textos mais densos do Nelson, porque ele traz com uma normalidade uma questão que era muito escondida na época, na década, né, que é o racismo, e ele traz como se fosse uma questão básica. Então ele trabalha no texto como se fosse muito natural essa coisa do racismo, do cruel. Só que ele é muito pesado, ele é realmente muito denso, porque é uma questão que até hoje, por isso que a gente chama de atemporal o texto, porque é uma questão até hoje muito, muito, muito escondida por baixo dos panos na sociedade. Fátima seria tão bonito que um menino se matasse. Oh, Deus! Mata todos os desejos! A Branca também desejou o preço. E por hoje é só, mas a gente volta amanhã com um programa especial de sábado, com uma retrospectiva do que de melhor aconteceu nesta semana. E não esqueça de seguir a gente no Twitter, É Cultura 2011. Até!